Para você ter essa transmissão das informações de alto foco, você tem que ter um adaptador que tenha as comunicações eletrônicas para fazer esse contato de CPU aqui, ó, que são esses pontinhos aqui que fazem a comunicação. Estão vendo ali na lente, aqui nessa parte, e na câmera. Você tem que ter um adaptador, então, que faça essa comunicação entre lente e câmera, e mais, que converta as informações do que é a Canon para as informações que a Fuji seria capaz de ler. Isso não é tão simples de fazer. Então fica caro, mas é possível, tá? Por exemplo, com um adaptador chamado Speed Booster. Tá? Esse adaptador Speed Booster, que foi inventado pela marca Metabones, mas que hoje em dia existem várias outras marcas que fazem também, ele não só faz essa comunicação eletrônica de alto foco e de controle de diafragma, mas ele também tem elementos ópticos que podem fazer com que você pegue uma lente full frame e faça ela se comportar com uma distância focal muito semelhante em uma câmera cropada. Olha que incrível isso, tá? Não achou tão incrível porque se perdeu no que eu estou falando? Bom, vamos fazer uma revisãozinha. Fator de corte. Tá? Aqui eu tenho uma câmera com o ângulo de cobertura da lente aqui, ó, indicado com essa imagem redonda, porque a lente é redonda, né, minha gente? Então ela faz uma imagem redonda. Só que o teu sensor é retangular. Então esse retângulo tem que caber dentro da área de cobertura da lente, certo? Uma lente feita para full frame, que é um sensor de 36 por 24 milímetros, precisa ter um diâmetro de pelo menos 46, alguma coisa milímetros, 43 milímetros, que é a diagonal desse sensor, para caber, então, a imagem toda dentro do sensor. Quando você pega essa imagem e aplica um fator de corte nela, por exemplo, de 1,5 vezes, você corta essa imagem. Então, antes você tinha um sensor full frame, aí pegaria todo o prédio, ó, as pessoas ali embaixo, o coqueirinho ali do lado. Quando você coloca essa lente full frame em uma câmera com fator de corte APS de 1,5 vezes, você corta a imagem e daí já não está mais pegando as pessoas, está pegando só a cabecinha delas, está pegando só um coqueiro ao invés de pegar 3 coqueiros. Tá? Relembrou o que é o tal do fator de corte? Pois bem, se você pegar uma lente full frame para SLR, um adaptador Metabones Speed Booster, e colocar em uma mirrorless com fator de corte de 1,5, você tem uma redução da imagem em, por exemplo, 0,71. Tá? Então, esse adaptador aqui, ó, da Metabones, ele tem uma redução da imagem 0,71. Ele vai equilibrar o que você tem de ampliação da imagem em 1,5. O resultado disso é que uma full frame tipo 50 1.4, uma lente full frame 50 1.4, com esse adaptador em uma câmera cropada, vai se comportar como se fosse uma 53 1.0. Ou seja, não tem um fator de corte de 1,5, vai ter um fator de corte mínimo ali. De 50 vai passar a se comportar como uma 53. Enquanto, se você não estivesse usando esse adaptador, de 50 você passaria para uma 75, que é o caso desse adaptador aqui do lado, ó, que é um adaptador simples, sem elementos ópticos. Ok? Outra coisa, como eu disse, um adaptador do tipo Speed Booster, você tem a capacidade de transmissão dos dados ali, de alto foco e de controle do diafragma. Ha! De acordo com as leis da vida, do universo e tudo mais, você tem duas opções para esse vídeo. Ou você curtiu bastante, ou você amou ele maravilhosamente. Então eu vou fazer uma Avada Kedavra aqui na minha direita. Esquerda. Para você se inscrever no nosso canal. Uma setinha aqui na minha esquerda. Direita. Para você dar um like nesse vídeo. E uma setinha aqui embaixo. Embaixo. Embaixo mesmo. Para você mandar comentários, sugestões e tudo mais. Então não desrespeite nenhuma lei do universo, nem da vida, nem tudo mais. E seja feliz.